Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje eu estou fazendo um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo para explicar para vocês que tem calopsita branca por que é errado dizer que a calopsita é albina. O albinismo ele é um defeito genético que afeta a produção de melanina no corpo do animal. E apesar de, teoricamente, o albinismo poder surgir em todas as espécies, ainda não foi encontrado em todas as espécies de animais. Inclusive ele pode surgir na calopsita, mas até hoje não foi encontrado calopsita albina de verdade. Eu já pesquisei na internet, algumas pessoas já me disseram que existe calopsita albina, mas não conseguiram me mandar uma foto, não conseguiram me mandar um artigo. Então, enquanto não surgia esse artigo, não surgia essa prova, até agora não surgiu uma calopsita albina aqui na face da Terra. Para uma calopsita ser considerada albina, ela teria que ser, por exemplo, um silvestre, e aí sem a produção de melanina, sem a produção do pigmento escuro do corpo, ela ficaria mais ou menos assim. Então ela ficaria muito parecida com o lutino. Isso gera muita confusão, porque as pessoas começam a achar que o lutino é uma calopsita albina. Mas o lutino não é albino, como todo mundo sabe. O lutino é uma mutação sexo-ligada, uma mutação de citacídeos sexo-ligado, que funciona completamente diferente do albinismo, que é um defeito genético, que pode ou não passar para os filhos. No caso do lutino, se o pai for lutino, obrigatoriamente ele passa para as filhas. Então eles funcionam completamente diferente, até porque o albinismo ele é um defeito na produção da melanina, e no caso do lutino também tem esse defeito, mas pode acontecer de uma calopsita lutina ter olho escuro, coisa que no albinismo não pode acontecer. Então o que seria essa calopsita branca que todo mundo chama de albina? Na verdade, a calopsita branca ela é uma combinação de duas mutações diferentes. No vídeo de mutação, que eu vou deixar o link aqui para vocês verem, eu explico direitinho sobre cada mutação, e no vídeo de genética eu explico direitinho sobre como cada mutação se comporta dentro dos cruzamentos. Mas agora eu vou dar um enfoque nessas duas mutações que combinadas geram uma calopsita branca que as pessoas chamam erradamente de albina. A primeira mutação que eu vou falar é o lutino. Então, para poder formar uma calopsita branca, a gente precisa do lutino. O lutino, o que é? É uma calopsita, digamos, silvestre, que perdeu a capacidade de produção de melanina. A produção de melanina do lutino ela é afetada, então ela virou uma calopsita com o corpo todo branco, cabeça amarela e bochecha laranja. O que aconteceu é que em determinado lugar do mundo, alguém cruzou duas calopsitas e nasceu esse filhote com defeito na produção de melanina. Então, um filhote que não produz as penas cinzas. E aí o filhote ficou assim e deram o nome de lutino para essa mutação. Aí, anos depois, em outro lugar do mundo, alguém fez um cruzamento de calopsitas e nasceu um filhote com um problema diferente. Esse filhote não tinha capacidade de produzir as penas amarelas e laranjas. Ele conseguia produzir a melanina, conseguia produzir as penas cinzas, conseguia produzir as penas brancas, mas as amarelas e laranjas não. E aí o filhote ficou assim e deram o nome da mutação de cara branca, já que a cara da calopsita, que era para ser amarela com bochecha laranja, ficou toda branca. E aí alguma outra pessoa no mundo pensou que de repente seria interessante o que aconteceria se cruzasse uma calopsita que não consegue produzir penas cinzas com uma calopsita que não consegue produzir penas amarelas e laranjas. O que ia acontecer com essa calopsita? Provavelmente ela ia ser uma calopsita branca. Porque se você tem a calopsita cinza, amarela e laranja e uma calopsita não consegue produzir cinza, amarela e laranja, só sobraram as penas brancas e aí sim surgiu a calopsita branca, que na verdade nada mais é que a combinação das mutações lutino e cara branca. Claro que para produzir uma calopsita lutino cara branca não é pegar um lutino e cruzar com cara branca, tá? Porque são mutações diferentes, que funcionam diferentes dos cruzamentos. Quem tiver dúvida, dá um pulinho no vídeo de genética, você precisa fazer alguns cruzamentos para conseguir uma calopsita branca. Por isso também o valor da calopsita é elevado, por causa da dificuldade de você produzir uma calopsita branca. E essa calopsita ela herda características genéticas tanto do lutino como do cara branca. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver lutino com careca. Por que algumas calopsitas brancas têm carecas? Porque elas são lutino. É muito comum o lutino adulto ter olho vermelho. O filhote sempre tem olho vermelho, sempre nasce de olho vermelho, tá? Mas o olho pode mudar de cor. Por que as calopsitas brancas geralmente têm olho vermelho? Porque é uma calopsita lutino. Então elas têm essas características de lutino, por isso elas são lutino cara branca e não são albinas. Então é errado dizer que a calopsita é albina. Comecem a adotar esse termo lutino cara branca, porque esse termo albino ele foi criado para facilitar, né, na identificação da ave. Uma ave branca de olho vermelho é albino, como qualquer outro animal na natureza, branco de olho vermelho as pessoas chamam de albino, mesmo não sendo. Mas no caso da calopsita confunde mais do que facilita, porque existe outra calopsita branca que não é lutino
e que também chamam de albino e acabam confundindo, às vezes chamam pelo nome correto, às vezes chamam pelo nome errado. E se você cruzar essa outra mutação de calopsita com o lutino cara branca, não nasce filhote branco. E aí as pessoas ficam confusas porque uma calopsita branca custa mais que a outra. Então comece a usar o termo correto, que é o nome da mutação da calopsita, que aí acaba a confusão. Se você tem uma calopsita branca em casa, ela tendo o olho vermelho ou não, a probabilidade dela ser um lutino cara branca é de 90%. A outra mutação branca é muito mais rara, o valor é muito mais elevado. Eu vou explicar um pouco mais pra frente que mutação é essa, como é que ela funciona. Por agora a gente vai falar só da que chamam de albina mesmo, né? Que é a que tem olho vermelho, que é o lutino cara branca. Se você tem uma ave branca em casa, adote que ela é um lutino cara branca. Se não for, a gente vai descobrir no vídeo que eu vou comparar lutino cara branca com a outra mutação, e aí você vai saber que você tem uma ave um pouquinho mais rara aí na tua casa. Bom, gente, por hoje é só, é isso que eu queria explicar pra vocês. Vamos esquecer esse termo albino, vamos começar a usar o termo correto, lutino cara branca, para não ter erro, para que a gente não compre a ave errada. Lembrando que o lutino cara branca não tem nenhuma pena do corpo escura. Se você tiver uma ave toda branca com uma peninha preta, ela não é lutino cara branca, ela não é lutino, tá? Eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo, como é que funciona essa mutação, como é que funciona a outra calopsita branca, tá? Mas por hora, saibam disso, uma calopsita lutino cara branca, ela tem que ser toda branquinha, no máximo um tom clarinho de marrom, de canela, clarinho, se ela for um lutino cara branca canela, tá? Não pode ter nenhuma outra cor na calopsita. Se tiver outra cor, ela não é um lutino cara branca, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Antes de ir embora, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e curte aqui o vídeo e deixa um comentário se ficou alguma dúvida, tá bom? Obrigado.